Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O que nós precisamos entender e compreender com relação à salvação? Ela é uma experiência própria, ou seja, não é por andarmos junto com outros que creem que quer dizer que a nossa salvação está assegurada. Não se trata de um serviço, não se trata de um processo por osmose ou simbiose, mas de conhecermos a palavra e nos submetermos a essa palavra, pois muitos podem estar no nosso meio e não conhecerem a salvação. Estão vivendo um processo religioso e não a realidade do reino de Deus. Eu crer em Cristo Jesus, crer que a sua obra naquela cruz é que nos salva e que nós somos salvos pela graça de Deus, é o que nos assegura a salvação. Isso tem que nos levar a algum lugar. Quando nós somos, ou seja, quando nós aceitamos a palavra de Cristo, nós vivemos o evangelho do reino de Deus. Paulo falando acerca das pessoas que estavam ali no meio dos cristãos em Corinto, que nem todos conheciam essa salvação. Diz assim, lá é no 15:34 da primeira carta: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Então, a nossa vida cristã, ela se revela de que maneira? Eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador e que essa salvação é pela graça e que não depende de obra alguma que eu possa realizar? Se sim, amém. Mas o que implica isso? Que nós não podemos continuar no pecado. Ou seja, nós não podemos continuar a andar fora da vontade de Deus, rejeitando a sua palavra. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos compreender a vontade de Deus e andar nesta vontade, pois Ele nos capacitou para isso. Ele nos libertou do domínio do pecado, não somos mais escravos do pecado. Temos que viver em novidade de vida, andar no Espírito, expressarmos o reino de Deus por meio de nossas ações, ou seja, a maneira como nós vivemos neste mundo e como nos relacionamos com as pessoas. Precisamos expressar as virtudes de Deus e não andar segundo o pensamento natural. Por isso, precisamos despir da velha natureza, da natureza humana, e nos revestirmos de Cristo, ou seja, sermos imitadores de Cristo, revelando o Pai ao mundo por meio de suas virtudes. Entendemos as virtudes de Deus? Essa é a questão. Por isso, expressar graça, amor, compaixão, bondade é o que nos revela que somos filhos de Deus e expressa a salvação recebida. Agora, se continuamos no pecado, ainda nos falta o conhecimento de Deus, nos falta compreendermos a sua vontade. A vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Se o conhecermos, nós não deixaremos de andar na sua vontade. Rejeitaremos as obras das trevas, porque nós compreendemos quem somos em Deus e que fomos feito uma nova criatura, recebemos um novo coração para vivermos o reino de Deus na plena vontade daquele que nos tirou das trevas. A gente precisa entender isso. Por isso, não se trata de andar no meio daqueles que são salvos, mas de compreendermos o que recebemos e como devemos viver neste mundo. Que a gente possa buscar o conhecimento de Deus, buscar a sua vontade, fazer essa jornada de crescimento, de amadurecimento, para aprendermos o que significa o verdadeiro culto a Deus, o que precisamos fazer e como devemos transformar pela renovação do entendimento. Que a gente possa buscar, por meio das Escrituras, o conhecimento de Cristo, de maneira que a gente cresça, amadureça e revele o reino de Deus neste mundo e não simplesmente andemos no meio daqueles que são religiosos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.